Senhoras e senhores telespectadores do portal jogoaberto.com, estamos de volta para o nosso comentário dominical, pedindo aos amigos que dêem um like lá no YouTube, se inscrevam no nosso portal jornalista Tomás Teixeira e no jogoaberto.com. Hoje vamos trazer um tema da maior importância. Eu quero chamar a atenção dos brasileiros para o que você vai ler no portal jogoaberto.com. A verdade doa a quem doer. Você vai hoje conhecer o potencial do seu estado. Senhores, eu confesso que eu estou decepcionado com a maioria dos estados brasileiros. Apenas São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul não dependem da União. E o Espírito Santo. No Norte e Nordeste, apenas Manaus é um estado autossuficiente. Os demais todos, do Centro-Oeste até chegar no Pará e nos estados do Norte e do Nordeste, todos dependem da União Federal. Nenhum desses outros estados do Norte e Nordeste são autossuficientes, são independentes. Isto é, se o governo federal deixar de repassar o fundo de participação dos estados, eles irão à falência, não vão funcionar, vai ser uma derrocada só. São Paulo é o que mais contribui com a nação, mais de 200 bilhões. Aí vem o Rio de Janeiro com mais de 100 milhões, Minas com mais de 100. Aí vem o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E o resto, Goiás empata praticamente, mas ainda é deficitário. Isso caracteriza que o nosso país foi sempre mal governado, mal planejado, visando o bem-estar social da família brasileira em cada um desses estados. É inadmissível que estados dependam constantemente da União Federal. São Paulo contribui com mais de 200 bilhões para o fundo de participação dos estados e municípios, seguido do Rio de Janeiro e de Minas Gerais. Depois vem o Paraná e o Rio Grande do Sul. E depois, apenas no Norte e Nordeste, Manaus não é dependente da União Federal. O que mais depende, por incrível que pareça, o que menos contribui em relação ao que leva, é o vizinho estado do Maranhão. Por isso que eu peço que você que nos acompanha todos os domingos, clique no jogoaberto.com. A verdade doa a quem doer. E veja lá no nosso comentário escrito aos domingos a derrocada dos estados brasileiros que dependem de forma miserável e decepcionante da União Federal. Se não vier o repasse da União, todos esses estados quebrariam. Não teria saúde, não teria educação, não teria progresso de coisa nenhuma. E observando e comparando o Rio São Francisco, que nasce lá no norte de Minas, até desembocar no Atlântico, em Pernambuco, banhando a Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, gerando riqueza e renda para aqueles estados. Eu quero aproveitar para chamar a atenção do governador do Piauí, Wellington Dias, do PP, do governador do Maranhão, do PCdoB, Flávio Dino. Olhem para o Rio Parnaíba. Presidente Bolsonaro, tira a pobreza do semiárido do Piauí e leve para a margem do Rio Parnaíba. São 1.600 quilômetros de rio caudaloso, de suas nascentes no extremo sul, lá do Piauí,
ao Atlântico, onde ele forma o único delta das Américas. Presidente Bolsonaro, chame a atenção dos dois governadores do Piauí e do Maranhão. Chame o seu ministro da Agricultura, do Desenvolvimento Econômico e Social. Planejem o Rio Parnaíba, que tem tudo para produzir mais do que o Rio São Francisco, devido à mega extensão de suas nascentes apenas em 2 estados. Eu tenho certeza, presidente Bolsonaro, que se tivesse um projeto, um planejamento direcionado a fazer o transbordo de cidade e de povo, da pobreza, do semiárido, da seca, dos torrões secos do Ceará e do Piauí para as margens do Parnaíba, nós em pouco tempo equilibraríamos a nossa produção agrícola com os americanos. Os americanos produzem 480 milhões de toneladas de grãos. O Brasil já chegou em 280 milhões de toneladas de grãos. Mas o Rio Parnaíba tem tudo para, junto com São Francisco, elevarem essa produção para mais 200 milhões e nós encostarmos em produção agrícola aos americanos. Daí porque eu quero chamar a sua atenção, entre no jogoaberto.com. A verdade doa a quem doer. E vejam a realidade dos fatos. Quais os estados que contribuem para o desenvolvimento do Brasil? E quais os estados que são dependentes do Fundo de Participação dos Estados? Imaginem os senhores, se os estados da Bahia até chegar em todo o norte, menos Manaus, todos dependem da União Federal. Bahia, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Ceará, Piauí, Maranhão, Pará, caramba, Roraima, vai tudo dependendo do governo federal. Que vergonha. Por quê? Centralizaram a riqueza do Brasil nos 3 principais estados que fizeram o início depois do Império da Confederação Brasileira da nossa pátria Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Depois o Paraná. Depois o Rio Grande do Sul. Em seguida, Santa Catarina. Desenvolver esses estados para lá, encaminharam todas as indústrias, mas esqueceram de descentralizar essas indústrias para Bahia, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, Maranhão, Piauí, Pará e outros estados, como souberam e fizeram desenvolver Manaus com a sua Zona Franca. O que falta no Brasil? Um planejamento de resultado competente. Ministro Paulo Guedes, vamos descentralizar. É por isso que o Rio de Janeiro e São Paulo, Minas, estão abarrotados em suas capitais de vilas e favelões, como essa de São Paulo, onde mataram as crianças na semana passada. Porque o povo do Nordeste não tem para onde ir. Necessário se faz que tenhamos um programa social. São Paulo manda para a União Federal mais de 200 bilhões. Tira 10% desse dinheiro. 10%, 20 bilhões, para fazer irrigação nas margens de rios perenes. E onde não tiver rios perenes, poços tubulares. E não deixa mais acontecer o êxodo rural cruel, perverso que acontece no Brasil, com a pobreza migrando para Minas, Rio de Janeiro, São Paulo, para morar em palafitas, em favelas, em busca de um empreguinho de salário mínimo ou de um salário e meio, para tentar sobreviver com a sua família. Ali degenera a família se descontrola, o pai perde o controle da família e vem o caos social, com moradias péssimas, uma vida paupérrima. Quando? Se o Estado brasileiro cuidasse bem dessa gente, lá no seu habitat, aonde ele nasce,
como a área irrigada, a área não é da pessoa, a área é do município, é do Estado. Só fica ali dentro quem produzir, quem trabalhar. E obedecendo a orientação da cooperativa, daquele núcleo de produção, e também do município, aonde aquele núcleo de produção está assentado. Daí porque o apelo que nós fazemos, vejam no jogoaberto.com, você vai ter vergonha do seu estado. Eu pensava que a Bahia, Pernambuco, Ceará, Sergipe, Alagoas, São Maranhão, era o estado do Pará, eram estados independentes. Aqui o Piauí a gente sabe que é um estado dependente. O Piauí contribui com 800 milhões e leva 5 bi da União Federal todos os meses. O estado e os municípios. Senhores, esse é um retrato que denigre o desenvolvimento do Brasil. Denigre o planejamento de resultados. Denigre e mostra a incompetência da classe política brasileira, onde concentram a riqueza numa região e abandonam a outra, deixando o povo na miséria. E eles saem em êxodo para o Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Paraná, a cata, a busca de emprego, para viver na miséria e para sofrer o que estão sofrendo na cidade grande. Descentralizar a riqueza, presidente Bolsonaro. Faça pelo Rio Parnaíba, chame o governador do Piauí, o governador do Maranhão e diga: eu não quero mais ver o Rio Parnaíba sem produzir como produz o Rio São Francisco, com irrigação positiva, desde o norte de Minas até chegar em Pernambuco. Gente, é o nosso comentário de hoje. Não deixem de ler o jogoaberto.com, porque vocês vão ficar estarrecidos com os estados que não têm vida própria, que dependem diretamente do que faturam, do que ajudam, do que progridem. Rio, São Paulo, Minas, Curitiba, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Manaus. E o resto, todos são deficitários. Veja os números e você vai conhecer melhor o estado onde você mora. É o nosso comentário de hoje e prometendo voltar no próximo domingo, assim, fazendo jornalismo sério, sem politicalha, sem falar em eleição de prefeito, de vereadorzinho. Gente, isso é mediocridade. Deixem eleições municipais de lado, eleições de governador de lado. Já estão na imprensa nacional querendo escolher o vice de Bolsonaro, que seria o Moro, na próxima eleição. Parem com isso. Parem de politicalha, discutam o Brasil, discutam o progresso, discutam o desenvolvimento, orientem os políticos, porque a nossa pátria vem sendo mal governada, incompetentemente, há muito tempo, aonde tem riqueza, sem aproveitar a riqueza. Rio Parnaíba é uma das maiores riquezas que tem o Nordeste do Brasil e fica entre o Piauí e o Maranhão. Acorde, presidente. Aproveite os rios perenes para gerar riqueza, renda, emprego, progresso e desenvolvimento. É o nosso comentário de hoje e prometemos voltar no próximo domingo. Tchau.